Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. E temos a satisfação de receber aqui, para mais um episódio dessa série de entrevistas sobre o trabalho realizado pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro a respeito do enfrentamento da pandemia da Covid-19, com duas procuradoras, a doutora Daniela Mendes, que é procuradora regional do trabalho, e a doutora Guadalupe Turos, que é procuradora do trabalho. O regional aí parece que tem a ver com a questão da segunda instância e tal, certo? Primeiro, obrigado por vocês estarem aceitando esse trabalho sugerido pela TV Comunitária, que, como o nome diz, é comunitária, ela presta um serviço à sociedade. Como o Ministério Público trabalha muito com a questão da cidadania, tem tudo a ver a gente realizar essa série de entrevistas. Nós já fizemos 7, temos a de hoje e ainda teremos mais uma na próxima terça-feira com o doutor Cássio Casagrande. Certo? O tema de hoje é o MPT, as domésticas e a luta contra a erradicação do trabalho escravo em geral e especificamente na pandemia. Então, boa tarde a todos, são 16 horas e 2 minutos, hoje é dia 9 de junho de 2020. Eu começo pela doutora Guadalupe, que vai nos brindar aí com a discussão sobre a erradicação do trabalho escravo. Doutora Guadalupe, nós estamos no século XXI. É possível a gente falar que ainda existe trabalho análogo à escravidão? O que isso representa nesse momento contemporâneo, a especificidade, o conceito de trabalho escravo? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, minha colega Daniela Mendes. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo. É uma honra estar aqui participando dessa oitavo episódio, né, da série Ministério Público do Trabalho, e para falar de um tema tão atual, que é o trabalho das domésticas e o trabalho análogo a escravo. Por diversas vezes, quando eu falo de trabalho escravo para pessoas conhecidas, elas dizem, mas trabalho escravo ainda? Existe trabalho escravo? E aí eu tenho que sempre rir, porque existe trabalho escravo. Nós vivemos numa sociedade extremamente escravocrata, e aquela ilusão que a gente leu, né? Fomos iludidos, eu brinco sempre assim, nos livros de história, porque a imagem que nos passaram é que a princesa Isabel, num ato de generosidade absurda, resolveu libertar todos os escravos, e a partir daí as senzalas foram abertas e os escravos foram felizes para sempre. Não é bem isso, né? Havia uma pressão muito grande. O Brasil era o país mais escravocrata, com o maior número de escravos no mundo, e todos os países da América já tinham abolido a escravidão, menos o Brasil. E na Inglaterra estava a efervescência da Revolução Industrial. Então o Brasil começou como a elite se agarrava muito à escravidão, ela começou a editar leis para fazer de conta que havia uma abolição da escravatura no Brasil. Então a primeira lei foi Eusébio de Queiroz, que dizia, olha, nós não vamos mais traficar. Isso era uma pressão também da Inglaterra, não vamos mais trazer escravos para o Brasil. Mas aumentou o tráfico interno de escravos. A segunda lei foi a lei do ventre livre, que dizia assim, olha, o escravo, a criança até os 8 anos, ela é escrava, depois ela se torna um cidadão livre, né? Uma pessoa livre. Só que qual criança de 8 anos pode ser livre, né? E a terceira era do sexagenário, que dizia que o trabalhador escravizado, quando completasse 65 anos, ele estaria livre. Acontece que a expectativa de vida na época era de 40 anos. Então, sabe aquela expressão para inglês ver? Essas 3 leis eram, o nome é isso, é para inglês ver, e foi nessa época mesmo. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque
A partir do momento que houve essa pressão e a abolição da escravatura, na verdade, não houve uma abolição, a gente só houve um novo nome, um novo rótulo para a escravidão, para a escravização, né? Alguns estados, como o Ceará e Amazonas, como não tinha sido ainda assinada a Lei Áurea, eles pensaram, vamos ganhar com isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos libertar os escravos antes da Lei Áurea. Libertar os escravos e vamos oferecer a eles um trabalho. Eles vão trabalhar de graça e vão morar aqui, nas dependências da nossa casa, em troca de moradia e de alimento. E aí é que surgiu a chamada dependência de empregada, que nós trazemos até hoje na nossa sociedade escravocrata. Então, eu faço questão de trazer isso por conta da situação das domésticas que nós vamos tratar em seguida com a doutora Daniela. Então, a partir da abolição da escravatura, né, desse novo rótulo, criou-se um bolsão de miséria, porque os escravos eles tiveram que morar, encontrar um lugar para morar, e começou o processo de favelização. E os trabalhadores, os escravos, começaram a trabalhar para receber um salário, e muitas vezes não recebiam nem esse salário, mas justamente era a pressão da Inglaterra para que aumentassem, como eles estavam fazendo uma produção de massa, a ideia era que aqui houvesse um maior número de consumidores. Então, qual a diferença hoje, né, a diferença entre o trabalho escravo histórico, esse que eu apresentei para vocês, para o trabalho escravo de hoje? O trabalho escravo histórico, o escravo, ele era um proprietário do senhor e era uma escravidão vitalícia. Ao passo que o escravo de hoje, ele é descartável. Ele é uma matéria, um objeto que ele é usado e descartado. Tem muitos outros profissionais e escravos à disposição no mercado. Então, ele usa e joga fora, porque não existe mais aquela noção de propriedade. A situação de trabalho análogo a escravo que temos hoje, muitas vezes é sutil, vem sob outro rótulo, uma clandestinidade, e demonstra a precarização total de direitos. Então, é essa a diferença. Só que, no atual momento, né, nós não temos leis para inglês ver. Hoje, no Brasil, nós chegamos a ser elogiados por organismos e países justamente por termos uma legislação de ponta. Nós somos signatários de tratados e convenções internacionais e temos uma legislação muito equilibrada, que é o artigo que define o trabalho escravo, análogo a escravo, né, nome correto, seja aplicado tanto no âmbito trabalhista como no âmbito penal. Então, o artigo 149 do Código Penal, ele nos dá um norte do que significa trabalho escravo, o que caracteriza o trabalho escravo hoje. E o ponto central é sempre a dignidade do trabalhador. Então, nós temos 4 elementos, que aí depois eu vou passar para a Daniela tratar. 4 elementos que caracterizam o trabalho análogo a escravo. No artigo 149. No âmbito penal, ele é chamado de um crime de ação múltipla. E para nós, do âmbito trabalhista, significa, assim como para eles também, que não precisam estar presentes esses 4 elementos para caracterizar trabalho análogo a escravo. Basta um para que seja considerado trabalho análogo a escravo pelas autoridades. Então, pode ser a servidão por dívida, o trabalhador se endivida, compra alimento e eu tenho que comprar o próprio material para trabalhar, os equipamentos de proteção, e aí ele tem um caderninho de anotações e ele deixa de receber porque a dívida dele vai crescendo. Vou só dar uma pincelada no conceito. Tem também a jornada exaustiva, que é quando o trabalhador
ele exerce a atividade de uma forma tão intensa que ele se desgasta de forma física e mental a ponto de ferir a sua dignidade. Depois eu vou dar exemplos também. Temos a servidão por dívida, condições degradantes de trabalho, que são aquelas em que não são observadas as condições de meio ambiente do trabalho e também de legislação trabalhista. E, por fim, o trabalho forçado, que é aquele que a pessoa pode até ter iniciado o trabalho, ter começado por espontânea vontade, só que ele está cerceado da liberdade de ir e vir, ou seja, ele não pode sair daquela situação, porque ele está sofrendo algum assédio, seja moral, ele está com os documentos estão com o empregador. E aí agora eu até vou perguntar aqui para a colega Daniela Mendes, e acho que a gente pode até discutir mais adiante, se na pandemia, né, que nós temos ouvido, até o momento o Ministério Público não recebeu nenhuma denúncia formal nesse sentido, que empregadas domésticas estão trabalhando direto na casa dos seus empregadores, sem o direito de ir para casa, sem o direito de visitar os seus familiares, se isso também não configuraria um trabalho forçado, porque elas estão com medo de perder o emprego, forçadas a ficar nessa situação durante a pandemia. Passo a bola aí para minha colega. Isso. Muito obrigado, Guadalupe. A senhora volta daqui a pouco. Eu quero saudar aí a presença da Daniela, da doutora Daniela, e como a doutora Daniela vai iniciar falando da questão do trabalho doméstico, nós não podíamos deixar de registrar que recentemente a sociedade foi tomada por um episódio terrível, né, lá no Recife, e que envolve uma empregada doméstica, por exemplo, que ela teve que levar o filho ao trabalho, porque provavelmente não tinha onde deixá-lo, foi cuidar do cachorro da família e a patroa não cuidou do filho dela. Então, nós já fizemos uma homenagem aqui na sessão anterior, mas deixamos aí nossos sentimentos a essa mãe que perdeu o seu filho aí dessa forma. Doutora Daniela, como é que a senhora conceituaria o trabalhador doméstico? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Queria agradecer o convite. A gente está nesse 8º encontro. Parece uma minissérie, né, importante aí do Ministério Público. Queria agradecer, uma honra estar aqui e principalmente dividir essa bancada com a minha colega, amiga e companheira de tantas lutas, Guadalupe. É realmente um prazer muito grande. Eu queria começar a minha fala, foi ótimo você ter falado do episódio da morte do menino Moisés, e eu queria fazer uma homenagem muito especial à senhora Cleonice Valente Gonçalves, que empregada doméstica, trabalhadora doméstica, que foi o primeiro caso de óbito pela Covid registrado no estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 17 de março, agora de 2020, parece que faz uma eternidade, né? Se passaram aí só apenas 3 meses. Então, a homenagem do Ministério Público do Trabalho, né? E eu acho que essas situações, tanto que envolvem a morte da dona Cleonice quanto do menino Moisés, elas são bastante representativas e condensam em imagens e histórias individuais a tragédia da história brasileira, que a Guadalupe começou narrando muito bem. Por isso que o tema de hoje, o trabalho doméstico e o trabalho escravo, estão intrinsecamente ligados na nossa história. Como a Guadalupe fez menção, e é importante dizer para as pessoas, para os leigos que estão nos ouvindo, primeiro fazer um esclarecimento em relação ao título da nossa conversa. Por que a gente falou em as domésticas, né? Porque é uma categoria, hoje no Brasil, os últimos dados que a gente tem antes da pandemia, os dados do IBGE, falam mais ou menos em 6.500.000 trabalhadores domésticos no Brasil. E desses 6 milhões, mais ou menos e meio, cerca de 93% dessa mão de obra é composta por mulheres, né? Então, essa é a razão pela qual nós escolhemos
o título As Domésticas, porque, de fato, aqui a questão de gênero feminino está muito presente nessa estatística. 93% desses trabalhadores são mulheres. E ainda um recorte de raça, um recorte racial, que é importante a gente fazer, é que desses 93% de mulheres, cerca de 66% são mulheres negras. Então, isso é exatamente mais uma forma de confluência entre a minha fala, o meu tema e o tema da Guadalupe, né? A gente está falando de uma herança, então, escravocrata e de contas que o Brasil ainda não fez, um acerto de contas que nós, enquanto brasileiros, nós não fizemos com a nossa história. E por que fica absolutamente claro que nós não fizemos esse acerto de contas ainda? Porque se nós pensarmos que o trabalhador doméstico, então agora retomo a sua pergunta, Moisés, quem é a trabalhadora doméstica? Né? Eu vou me referir então à trabalhadora, sabendo que eu estou falando de trabalhador também, mas vou me referir à trabalhadora doméstica. Quem é a trabalhadora doméstica? É aquela pessoa física que presta serviços de maneira contínua no âmbito residencial e não tem finalidade lucrativa, certo? Então, essa é a definição legal do trabalho doméstico. E, embora o trabalho doméstico ele venha sendo definido ao longo do século XX, na verdade, a tutela, a proteção plena desse trabalho aconteceu apenas, pasmem, quem aqui está nos ouvindo, os leigos, aconteceu apenas em 2015. A gente está em 2020. A gente tem uma discussão com a chamada proposta de emenda constitucional PEC das domésticas, em 2013, e a PEC das domésticas é tornada concreta, no jargão jurídico, é regulamentada em 2015, com a lei complementar. Então, nós estamos falando em 5 anos de equivalência dessas trabalhadoras com o trabalhador da CLT. A CLT data de 43, mas a legislação de proteção ao trabalho é um pouco anterior, é da década de 30. Então, nós temos aí um gap, uma dívida de proteção a essas trabalhadoras que é imensa, né? E o que é, então, interessante dizer que com a tutela, que nós chamamos a equivalência plena de direitos entre trabalhadoras domésticas e trabalhadores de todas as outras áreas, nós observamos que houve até mesmo um decréscimo na formalização dos contratos, né, num primeiro momento, e por isso que nós temos uma situação hoje que talvez se apanhe as trabalhadoras que estão mais vulneráveis, eu vou falar mais adiante, nessa situação de pandemia, que são as trabalhadoras que não têm o seu vínculo de emprego reconhecido, a popular carteira assinada, e são tratadas como trabalhadoras eventuais, na linguagem usual do dia a dia, nós chamamos prestadoras de serviço, ou mais ainda diaristas, né? E essas diaristas sequer gozariam dessa proteção que foi conferida, então, pela emenda constitucional e pela lei complementar no ano de 2015. Então, nós estamos comemorando 5 anos apenas, é uma longa trajetória que nos leva até aqui, e nós temos ainda muito por fazer. Faço ainda uma breve menção em dados estatísticos, porque isso é importante. O trabalho doméstico ele é proibido para menores de 18 anos, né? E nós temos um grande contingente de trabalhadores infantis domésticos nesse país. Também é uma chaga que nós devemos, com a qual nós devemos fazer contas, também prestar contas, né, à sociedade. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a bola a Guadalupe para dizer que tem que a gente falar em permanência da escravidão, sob nova roupagem, de fato e de direito, uma nova roupagem. Nós não temos mais o trabalhador amarrado ao tronco, mas a Guadalupe acabou de trazer o caso de trabalhadoras domésticas que aparentemente estão sendo obrigadas a fazer uma quarentena com os seus empregadores, né, por causa da pandemia, e estão sendo atingidas no seu direito de ir e vir
e de estar com seus familiares, com seus filhos, com suas mães, seus pais, prestando o devido auxílio. Sobre isso, sobre quais as medidas que já foram adotadas pelo Ministério Público em relação à proteção dessas trabalhadoras, eu falo, então, no nosso próximo bloco. Ok, obrigado, Daniela. Então, Guadalupe, existe um perfil uniforme dos trabalhadores explorados vinculados a essa questão de analogia ao trabalho escravo? Olha, existe um observatório, quem quiser se aprofundar sobre o tema, Observatório Digital de Trabalho Escravo. Joga lá no Google que vocês vão ver. O perfil, tem vários perfis, a pesquisa é bem completa, e tem como o período os anos de 2013 a 2018. Então, todos os trabalhadores que foram resgatados nesse período, ou seja, antes da pandemia, né? Temos 45 mil trabalhadores resgatados em condição análoga a escravo nesse período. Desses 45 mil, 42% se enquadrou, se declarou como de cor, né, de origem parda, mulata. 23% brancos e 12% negros. 18% são chineses. Os chineses eu reputo aqui ao Rio de Janeiro, que tivemos vários resgates de trabalhadores em condição análoga de escravo, em pastelarias, que mais tarde eu vou abordar. Bom, setores econômicos. Nos setores econômicos, o que maior tem número de trabalhador, isso, é esse mesmo, de trabalhador, é esse mesmo, de trabalhador resgatado no setor bovino, né, de cria de gado, depois vem a cana-de-açúcar, e aí são delimitados todos os setores. Aqui no Rio tem o setor do comércio, com um número bastante expressivo, justamente por conta das pastelarias envolvendo, né, o trabalho análogo a escravo dos chineses. Bom, a escolaridade. Escolaridade, 31% são analfabetos e 39% nem completaram o 5º ano do fundamental. Com relação à idade e gênero, eu faço aqui, eu vou buscar o mesmo padrão, né, o mesmo período, que é de 18 a 24 homens. 24 anos. Homens dessa idade foram resgatados 9.738 homens, de 18 a 24 anos. Ao passo que mulheres foram 496 apenas. Isso significa que pode haver trabalho análogo a escravo no setor doméstico, sem que nós tenhamos conhecimento. Então, como a legislação é recente, né, a PEC das domésticas, né, a extensão dos direitos é recente, nós precisamos a sociedade precisa se conscientizar dos direitos trabalhistas assegurados às domésticas e para que elas possam também se conscientizar dos seus direitos e denunciar às autoridades quando se entender que está numa situação dessa de exploração. O perfil dos escravos, né, dos resgatados, geralmente eles não se entendem como escravizados. Esse é o grande problema. Eles nunca acham que estão nessa situação. Então, esse é um ponto que também dificulta a apuração dos casos, porque nós precisamos de denúncia para apurarmos. Pois bem, a partir daí, nós recebemos a denúncia, depois vão ser colocados os endereços eletrônicos, né, para que sejam feitas as denúncias. O Ministério Público do Trabalho, junto com a Inspeção do Trabalho, organiza as operações. Nessas operações, podem ser no âmbito rural ou urbano. E com a participação ou não da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Bom, a partir daí, dessas visitas, dessas inspeções, são apuradas e colhidas provas para a investigação. Se for constatada a existência de trabalho análogo de escravo, nós vamos exigir o pagamento das verbas rescisórias, todos os direitos trabalhistas não pagos durante todo o período, além
de uma indenização pelo dano moral individual sofrido por cada trabalhador submetido àquela condição. Se o empregador não pagar, aí sim nós ingressamos com uma ação civil pública, onde nós vamos postular todos esses direitos, não só os individuais, o pagamento para cada trabalhador que foi explorado, né, os seus direitos trabalhistas, mais a indenização pelo dano moral sofrido, mas também obrigações de fazer para o futuro, ou seja, que dali em diante ele passe a observar a legislação trabalhista e também que pague uma indenização pelo dano moral coletivo causado à sociedade pela sua prática escravagista. Doutora, esclarece, se aquele período de 5 anos também observado nesse caso ou não, digamos, porque só pode reivindicar direito trabalhista considerando 5 anos, não é isso? No caso, também, né? É observado, sim, prescrição é observada. Então vamos... Doutora Daniela, do ponto de vista dos direitos trabalhistas, a diferenciação entre dos trabalhadores seletistas em geral e da PEC das domésticas, a senhora podia fazer uma análise? Moisés, como eu falei, em 2015, nós tivemos a equiparação dos direitos das trabalhadoras domésticas, dos trabalhadores domésticos com os trabalhadores em geral. E isso teve que acontecer, isso eu esqueci de falar na minha primeira intervenção, mas é importante, pode ter estudante de direito aqui nos escutando, é importante dizer o seguinte, nem no âmbito da nossa Constituição Cidadã, né, que simbolizou um grande pacto de promoção da cidadania, que foi 88, nós conseguimos resgatar de maneira plena a questão da proteção do trabalho doméstico. Por quê? Porque, embora na Constituição de 88, no seu artigo 7º, que trata do trabalho, dos direitos que dizem respeito a todos os trabalhadores, as domésticas foram tratadas num ponto específico, num parágrafo único que dizia, olha, aos trabalhadores domésticos só se aplicarão tais e tais direitos, e não todos, entendeu? Então, isso aconteceu em 88, dentro daquele pacto civilizatório de tantas forças antagônicas, quer dizer, tem alguma coisa aí no tecido social brasileiro que resiste de maneira muito forte a que esses trabalhadores e essas trabalhadoras entrem no mercado formal e sejam reconhecidos e reconhecidas como trabalhadores plenos de direitos, né? Volto a dizer, então, só em 2015. E aí, o que acontece, Moisés, diante da situação pandemia, né? O que acontece com essas trabalhadoras? Nós tivemos, então, uma situação de decretação de uma emergência sanitária no Brasil, né? E, num primeiro momento, as diferentes esferas governamentais estabeleceram um direito-dever de isolamento social, né, com a vedação de várias atividades produtivas, né, e com a garantia de manutenção de postos de trabalho, certo? Então, todo o esforço governamental, que eu vou dizer governamental de todas as esferas, inclusive do parlamento, com a criação de benefícios emergenciais, se deu nesse sentido. Quer dizer, se eu tenho uma emergência sanitária, e essa emergência sanitária impõe como a única forma efetiva que os cientistas apontam até o presente momento de as pessoas se protegerem, o isolamento social, eu tenho que garantir isso a todos os trabalhadores. Agora, veja bem, a sociedade brasileira já deu mostras de que vê essas trabalhadoras e esses trabalhadores domésticos como um sentido de que são trabalhadores com menos direitos do que os outros, né? Então, parece que o impulso da sociedade brasileira é dizer não, essas trabalhadoras têm que continuar trabalhando,
né? Como se isso fosse uma atividade essencial. E aí nós vimos tragicamente, Moisés, como você fez menção, a situação que aconteceu no Recife, né? Que atividade essencial era aquela de arrumação de cama e de passear com um cachorro, com todo respeito ao cachorro, que é o animal, né? Isso era atividade, e eu acho que isso é muito a nossa cara, né? Esse fato condensa tragicamente os nossos piores defeitos enquanto sociedade brasileira. Mas eu acho que a gente não tem que escamotear, a gente não tem que esconder isso embaixo do tapete. A gente tem que enfrentar isso de frente. E como é que o Ministério Público, então, enfrentou essa questão das domésticas? Vou puxar para as domésticas, tá? A gente tem problema em todos os setores, produtivos e não produtivos, onde haja trabalho. A gente tem problema em todos, mas a gente está falando aqui do trabalho da trabalhadora doméstica. Como é que nós enfrentamos isso? Ora, nós temos que minimamente orientar a sociedade civil e as trabalhadoras, os seus órgãos de proteção, sindicatos. Nós temos a FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, muito importante como órgão de representação dessas trabalhadoras, dessa categoria que é tão desorganizada no plano material, que é muito difícil de organizar de maneira orgânica. Nós temos muitas ONGs que trabalham na tutela e na promoção de direito das trabalhadoras mulheres, das domésticas em especial. Então, o Ministério Público se colocou assim como uma missão, tendo a função de orientar essa sociedade quais seriam os direitos, qual a forma de agir nesse momento. E aí nós elaboramos um documento, mas você sabe que jurista gosta de nome, né? A gente elaborou um documento, a gente chama de nota técnica, tudo bem, é o nome. Formalmente é uma nota técnica número 4, foi elaborada em Brasília, resultado de uma atuação conjunta de várias coordenadorias nacionais do Ministério Público. E essa nota técnica, eu não vou me referir inteiramente à nota, mas no ponto mais importante é o seguinte: as trabalhadoras domésticas com vínculo, com carteira assinada, ou aquelas que não têm vínculo, não têm carteira assinada, diaristas eventuais, elas também devem ser protegidas. Elas também têm direito de ser protegidas em face da pandemia. Então, a nossa primeira orientação foi: fiquem em casa e aos empregadores, continuem pagando os salários, continuem pagando as diárias, continuem pagando as remunerações respectivas. E aí eu estou falando de jardineiros, de cozinheiras, de babás, e estou falando também de uma parcela que é muito específica. Ela é tão específica que ela tem até algumas associações próprias que as representam. Por exemplo, eu me refiro aos cuidadores de idosos, né? Cuidadores e cuidadoras de idosos. Bom, aí o que acontece? Se, diante de circunstâncias especialíssimas, como eu tenho um idoso doente que não pode viver sozinho, diante de circunstâncias especialíssimas, o trabalho doméstico se tornar imprescindível, ok, então esse trabalho é feito, as pessoas não podem morrer, né? Esse trabalho vai ter que ser feito. Agora, ele tem que ser feito cercado de todas as garantias sanitárias, certo? E aí eu tenho desde a concessão pelo empregador de o que nós chamamos de equipamentos de proteção individual, que consistem em álcool em gel, em máscaras. A Organização Mundial da Saúde demorou um pouquinho para dizer que as máscaras efetivamente protegiam, mas as máscaras protegem. Então, nós temos máscaras, nós temos aventais, nós temos lugares, trabalhadoras, ao chegar ou ao sair, façam a sua higiene, tomem o seu banho, possam trocar de roupa, né? Quer dizer, nós temos hoje, por exemplo, trabalhadoras domésticas, eu vou dizer mais uma vez, aquelas cuja atividade seja imprescindível nos lares brasileiros, né? Não são todas, não são todos os trabalhadores.
Aqueles imprescindíveis, então, devem receber todo o cuidado. Então, nós estamos orientando, por exemplo, que a jornada de trabalho seja diferente dos horários de pico nos transportes públicos, né? Que haja, então, uma flexibilização desses horários de trabalho. Nós estamos orientando para, eventualmente, que os empregadores custeiem um deslocamento privado para essas trabalhadoras, porque, veja bem, Moisés, essa proteção é uma via de mão dupla. É uma proteção para a trabalhadora e é uma proteção para aqueles que estão em casa também. Então, é isso que eu gostaria, que deveria ficar como mensagem principal. O trabalho de cuidado doméstico, eu acho que essa pandemia mostrou para nós, não existe, não vou falar em atividade essencial, não, no sentido dos decretos governamentais, mas não existe trabalho mais importante na nossa sociedade do que aqueles que cuidam de outros seres humanos. Só que os cuidadores merecem cuidado, os cuidadores merecem respeito. E essa é a mensagem do Ministério Público do Trabalho. Então, agora eu queria que as duas falassem um pouco a respeito especificamente da pandemia. Por exemplo, doutora Guadalupe, houve algum resgate de trabalhadores durante esse período de pandemia? Houve, infelizmente houve. O tráfico de pessoas não deu trégua, nem o trabalho escravo. Nós enfrentamos um caso em São Paulo, numa oficina de confecção, envolvendo trabalhadores bolivianos. Elas eram mulheres, elas vieram, e aí aconteceu a pandemia e elas ficaram trancadas, trabalhando mais de 14 horas por dia, dentro da oficina, sem direito a sair, com péssimas condições de trabalho, recebendo 10 centavos por máscara produzida, que daí o dono da oficina resolveu produzir máscaras. Então, infelizmente, nós tivemos um caso de trabalho análogo escravo no setor têxtil em São Paulo. Mas também, antes da pandemia, nós tivemos um caso de resgate de trabalho análogo escravo envolvendo doméstica, que foi o primeiro caso, é bem emblemático, o primeiro caso em que um empregador individual passou a constar da lista suja, considerar a lista suja, do Ministério da Economia agora, né, que é o Ministério do Trabalho, da Inspeção do Trabalho. Bom, o que é o caso? O caso é bem grave. A trabalhadora morava num sítio, trabalhando para a família, com o marido. O marido faleceu, os dois trabalhavam lá. A patroa levou a senhora, a empregada, para a cidade para trabalhar com ela. A viúva teve direito à pensão por morte do marido. A patroa pegou o cartão da pensão por morte e começou a cobrar da trabalhadora doméstica a alimentação. Então, a empregada tinha que pagar o alimento que praticamente dava para a família inteira, e ela comprava esses mantimentos, a patroa comprava os mantimentos, na mercearia, que o dono era o pai dela, ou seja, a preços diferenciados para cima. Então, essa trabalhadora fazia todos os serviços domésticos da casa e recebia uns R$30 por mês só. Isso há pouco tempo, não faz um ano. E aí, o quartinho de empregada, ela morava, ficava fora da casa, as dependências da empregada, eram frequentadas assim, pelas galinhas, que tinham um galinheiro, tinha um cachorro que ela morria de medo. Então, assim, olha a degradância, a submissão dessa trabalhadora a essa condição. E aí, graças a uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho, com a Inspeção do Trabalho, conseguiu resgatar essa trabalhadora dessa condição. E aí, receber todas as verbas trabalhistas e indenizatórias. E essa empregadora foi, pela primeira vez, uma pessoa física incluída no cadastro de
trabalhadores de empresas de escravocratas, né? De empregadores escravocratas. Esse exemplo é bem emblemático. Nós também tivemos casos de trabalhadoras domésticas filipinas. Começou lá em São Paulo, classe média alta, trazer trabalhadoras filipinas para o trabalho doméstico, sob a alegação de que as filipinas são pessoas muito dóceis e falam inglês muito bem. Então, seria uma forma das crianças, né, da classe média alta, não precisarem frequentar cursos de inglês, porque em casa elas aprenderiam inglês com a própria doméstica. E aí os empregadores entendiam que não precisava cumprir os direitos trabalhistas porque elas são estrangeiras. E a partir daí toda a gama de exploração que vocês já sabem como que ocorre. Então, assim, existe e muito trabalho escravo doméstico e nós precisamos enfrentar esse problema de frente, né? Obrigado. Obrigado, Guadalupe. Então, Daniela, você já falou da nota técnica, né, de como o Ministério Público está enfrentando isso. Você teria algum outro aspecto importante a realçar no trabalho que o Ministério Público está fazendo com relação aos trabalhadores domésticos ou às domésticas em particular? Sim, Moisés, eu comecei a falar da nota técnica, porque a nota técnica foi o ponto de partida, né, que orientou mais ou menos o trabalho dos procuradores e das procuradoras no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, vamos falar de Rio de Janeiro? Vamos falar daqui, então. Aqui no Rio, o Ministério Público do Trabalho instaurou um procedimento que a gente chama, olha o palavreado jurídico de novo, um procedimento promocional, né, que eu acho que vale a pena a gente bater nessa tecla e tentar explicar para a população o que é esse procedimento promocional. Quando eu dava aula, eu dizia para os meus alunos que o Ministério Público do Trabalho é o Ministério Público mais sui generis, porque a gente não tem nenhuma atribuição criminal, não tendo esse peso do dever de acusar, né, do poder dever de acusar, isso nos libera para fazer coisas mais interessantes, a meu juízo, né? E, basicamente, nos libera e nos impõe como dever a promoção de direitos fundamentais. Então, se eu pudesse resumir a tarefa, a missão constitucional do Ministério Público do Trabalho, seria promover direitos fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras. É isso, garantia de trabalho digno, né? E aí, então, como o próprio verbo, e a Constituição usa esse verbo, nós temos uma atividade promocional muito forte ao lado da nossa atividade investigativa. O Guadalupe falou de vários exemplos de ação investigativa, né? O Ministério Público recebe denúncias, nós estamos abertos a receber denúncias relativas a violações de direitos de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, nós vamos investigar, nós vamos agir, a gente tem a capacidade punitiva também, né? Que não tem a ver com direito, mas nós podemos impor obrigações aos empregadores, nós podemos cobrar indenizações e nós fazemos isso cotidianamente. Ao lado desse aspecto, a pandemia trouxe muito forte, e eu sei que os meus outros colegas, as minhas colegas nos 7 episódios anteriores falaram muito disso, de uma atividade promocional. Veja bem, a pandemia veio nessas circunstâncias terríveis na sociedade mundial e na sociedade brasileira de maneira mais forte ainda. Eu costumo dizer aqui para os meus amigos que talvez nós estejamos vivendo no pior lugar do mundo para se estar nesse momento, né? Eu acho que o Brasil é um pior exemplo de todos esses defeitos, essas coisas terríveis que a pandemia veio condensar nessa sociedade tão desigual, né? A gente vive isso na carne aqui, vê isso todos os dias. Então, essa atividade promocional é muito importante, porque nós chegamos à conclusão que simplesmente a atividade investigatória de ressarcir violações de direitos que estariam acontecendo não seria o suficiente. Nós teríamos que correr na frente. E aí, o que é correr na frente? Nós teríamos que estabelecer diálogo
com os movimentos sociais, com a sociedade civil. Isso nós estamos fazendo dentro do procedimento promocional do trabalho doméstico. Nós somos um grupo de procuradoras. Eu acho que por acaso somos só procuradoras aí, né, Guadalupe? Por acaso. Então agora eu usei certo. Somos um grupo de procuradoras, eu, Guadalupe, Lisiane, que já esteve aqui, Júnia, né? Então, esse grupo de procuradoras está envolvido nessa atividade promocional das trabalhadoras domésticas. E o que nós estamos fazendo, então, concretamente? Nós estabelecemos um diálogo, então, com os sindicatos de trabalhadoras domésticas no estado do Rio, com a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Estabelecemos um diálogo e uma parceria muito forte com uma organização sediada em Porto Alegre de promoção de direitos das mulheres trabalhadoras, que é a TEMES, então muito próxima a essa parceria, e desse trabalho promocional resultou desde uma atuação de distribuição de cestas básicas. Volto a dizer, a segurança alimentar nesse momento, os números do IBGE estão mostrando que mais ou menos no período de março até maio, houve mais ou menos a perda de 800 mil postos de trabalho domésticos no Brasil. Então, nós temos aí a questão, mulheres que ganhavam até ontem cerca de um salário mínimo, né? Elas passaram a não ganhar nada. Então, a segurança... Por quê? Porque eu tenho maus empregadores, porque não seguiram aquilo que eu comecei dizendo. Protejam suas trabalhadoras, elas fiquem em casa e elas têm que continuar recebendo. Como isso não aconteceu, ou não aconteceu em sua maior parte, a segurança alimentar é muito importante. Então, junto com a nossa parceira TEMES, nós conseguimos, e com os sindicatos, nós conseguimos fazer um cadastro muito importante, que vai servir, eu acho, para muitas outras atuações futuras do Ministério Público do Trabalho, dessas trabalhadoras que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, e aí nós tivemos a capacidade de atender essa vulnerabilidade. E aí, Moisés, uma longa... a questão logística foi muito difícil, porque foi em todo o estado. Embora nós tenhamos distribuído cestas básicas aqui no Rio, em Natura, para o interior do estado, nós tivemos que criar uma espécie de um vale que foi retirado nos supermercados locais, e nós vamos ver ao final aqui do programa as imagens que as trabalhadoras nos mandaram desse final de semana em Volta Redonda, onde foram lá retirar a segunda leva, então, de cestas básicas, e eu fico muito feliz com isso, de saber que a gente está garantindo a segurança alimentar dessas famílias. Mas isso só, para nós, não foi suficiente nesse diálogo com a sociedade civil. Então, nós pensamos, não, mas nós poderíamos achar um meio alternativo de geração de renda, né? E aí pensamos, vamos unir aquilo que toda a população brasileira está precisando, que é de máscara, de tecido, com uma atividade econômica que possa gerar ganho para essas pessoas. E aí eu vou querer que a Guadalupe fale nisso, porque ela está à frente desse projeto das máscaras, que é uma coisa muito importante que está acontecendo agora, e eu gostaria então que a Guadalupe falasse, Guadalupe. Ok, eu só quero avisar que nós estamos caminhando para o final, nós temos aí de fala mais uns 5 minutos, para poder a gente mostrar as fotos. E eu tinha duas perguntas, uma para cada um de vocês, que pode ser respondida também com essa indagação de Daniela a você, Guadalupe. Como proteger as vítimas e lhe assegurar meios de vida após o resgate? Eu queria que você acoplasse essa resposta que a Daniela pediu a isso, e depois eu tenho uma última pergunta também a Daniela, antes da gente mostrar esse trabalho que foi citado. Que bom. No primeiro momento, o Ministério, como bem colocou a Daniela, o Ministério Público atua nessa fase, nessa etapa repressiva, que é punir, né, que é retirar o trabalhador dessa condição e punir o escravocrata. Mas aí veio
uma segunda preocupação, o pós-resgate. Por quê? O que percebemos? Com o passar dos anos, nós percebemos que os trabalhadores, eles recebiam as verbas rescisórias, recebiam o seguro-desemprego, o dano moral individual, só que o dinheiro acabava. E aí ele voltava para a mesma atividade. Então, aquilo era um ciclo vicioso. E por diversas vezes, no sul do Pará, a gente resgatou os mesmos, por exemplo, os mesmos trabalhadores que já tínhamos resgatado em outras operações. Então, a partir daí, começou a haver uma preocupação com o pós-resgate. E aqui no Rio de Janeiro, nós passamos a desenvolver um projeto que se chama Projeto Ação Integrada, que é um projeto do MPT junto com Cáritas, no qual, por meio de... os recursos são provenientes de resultados de ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho. Então, a partir dessas indenizações, das multas decorrentes, do resultado das nossas ações, nós destinamos para desenvolver esse projeto. E o escopo principal dele, inicialmente, era qualificar esses trabalhadores resgatados para retirá-los dessa condição, para que eles pudessem, com uma qualificação técnica, sair dessa condição de vulnerabilidade e conquistar um emprego, uma colocação no mercado de trabalho melhor. Bom, nós, com esse projeto, nós já qualificamos trabalhadores resgatados que preferiram fazer, eles é que escolhem, eles têm a opção de escolher qual a profissão que eles querem seguir. Temos padeiros, temos motoristas, técnicos de enfermagem, curadores e por aí vai. Bom, só que no período anterior à pandemia, nós abrimos o espectro do projeto Ação Integrada para atender trabalhadores vulneráveis que estavam em vias, né, se permanecesse naquelas condições, em vias de se tornar um trabalhador escravo. Foi aí que ampliamos para atender as profissionais do sexo na Vila Mimosa, que estavam sem trabalho, os transexuais da Casa NEM, que já estavam sendo trabalhados num outro projeto de qualificação chamado Cozinha e Voz, e por aí foi. Veio a pandemia, e esse pessoal ficou numa situação pior ainda, né, de vulnerabilidade, sem poder trabalhar. E aí foi que o Projeto Ação Integrada, pensou na distribuição dessas cestas básicas. Então, o primeiro momento foi assistencialista, sim, tivemos que distribuir para que essas pessoas pudessem manter, né, manter as sobreviventes, né, a subsistência, e a partir daí passamos a pensar numa forma deles gerarem renda. E aí veio a ideia da produção das máscaras. O projeto Ação Integrada, ele fez esse cadastramento junto com o Cáritas das populações mais vulneráveis, que já estavam sendo atendidas por nós, e conseguiu voluntários, pessoas que tinham dom de postura e que quiseram, aceitaram produzir. Hoje nós temos 119 pessoas que estão produzindo máscaras. Compramos, o Projeto Ação Integrada arcou com a matéria-prima para a produção e vamos produzir 31 mil máscaras para ser distribuídas gratuitamente à comunidade e também para que elas possam vender posteriormente e daí continuar produzindo e gerando renda. Então, isso é o mote. Isso. Inclusive, nós já mostramos fotos e vídeos aí da produção de máscaras no programa anterior, que a doutora Lisiane também estava presente. Nós estamos agora correndo aí para o final. Daniela, quais as perspectivas de valorização do trabalho doméstico na pós-pandemia? Você vai ter um tempinho bem curto para a gente poder mostrar tudo, ok? Moisés, 30 segundos é o suficiente. Eu volto a dizer, se a sociedade mundial não aprendeu ainda que o trabalho de maior valor é aquele trabalho do cuidado com o outro durante essa pandemia, a gente não vai aprender mais.
Eu sei que nessa sociedade neoliberal, capitalista, horrorosa, predatória do meio ambiente que a gente vive, os valores são invertidos, mas a pandemia, isso nos mostrou de maneira muito clara. Então, nós temos realmente que garantir todos os direitos a quem cuida da gente. Então, eu estou com alguma esperança aí, Moisés. Eu não tenho uma bola de cristal. Vamos ver como é que nós vamos dar conta disso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Agora nós vamos mostrar aqui, e eu queria o comentário aí de uma das duas, ou as duas e tal, das fotos que nós vamos mostrar aqui. Vamos ver aqui primeiro, vou retirar isso aqui. Vamos aqui apresentar aqui. Vamos primeiro à questão das cestas. Eu vou passando e vocês comentem. Vocês vão comentar. Essas, eu tive que mudar de lugar porque a minha tomada não estava funcionando. Essas imagens são exatamente das trabalhadoras da região de Volta Redonda nesse final de semana, retirando os seus produtos mediante a entrega do Vale, que o projeto Ação Integrada concedeu. Elas ficaram muito felizes, mandaram essas imagens para a gente, e essas imagens alegraram um pouco os nossos corações aí no final de semana. São sempre imagens dessas trabalhadoras. Então, agora nós vamos mostrar o material enviado por doutora Guadalupe sobre a questão do trabalho escravo. Certo? E eu peço o comentário da doutora. Sucinto, né? Por causa da hora. Bom, esse aí, eu fiz questão de trazer, o barraco de lona. É a forma mais clássica de trabalho análogo a escravo no meio rural. Então, os trabalhadores, essa ali é a moradia deles. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, Moisés. Só para chamar a atenção das pessoas, esse aqui é o quarto dos trabalhadores. Olha, não tem parede, não tem banheiro, as necessidades são feitas no mato, eles dormem em redes, essas condições subhumanas que os trabalhadores da pecuária se encontram. Esse é o trabalhador da cana-de-açúcar, sem bota, sem proteção. Imagina se ele... esse aí também em condição degradante, tomando água no recipiente que tem veneno, que era recipiente para veneno, para guardar veneno. Isso aqui é o quarto a moradia, né? Olha as condições completamente degradantes. Esse aí é a cozinha de uma fazenda que a gente visitou lá no sul do Pará. Então, a comida é feita assim, no chão. Esse é carvoaria, também tem muito resgate de trabalho análogo a escravo. Esse aí foi de uma obra aqui no Rio de Janeiro. Essa escada é que levava o pessoal da construção para o quartinho onde eles dormiam. A próxima é o quartinho. Imagina à noite, se quisessem sair para fazer as necessidades, descer aquela escada. Olha o perigo. Rio de Janeiro, os seus grandes eventos, já tivemos trabalho análogo a escravo na construção, no Rock in Rio também. Aí é um trabalhador chinês que ele foi resgatado numa pastelaria, ele foi vítima de tortura também, jornada exaustiva, uma situação bem grave. Essa é uma trabalhadora chinesa numa pastelaria lá em Niterói. A criança tinha 5 dias de vida e a mãe continuava trabalhando nas mesmas condições. Essa é a hora da mamada, então ela ficava em cima. Isso aí é nas oficinas de costura, e a minha grande preocupação com o futuro, agora após pandemia, é o home office
é as pessoas pegarem a cadeira da cozinha e trabalharem. Grande índice de adoecimento no trabalho é em decorrência da falta de ergonomia, né, de observância de saúde e segurança do trabalho. Esse é um problema que a gente pode, que eu acho que amanhã o Dr. Cássio vai trazer isso. Guadalupe, isso aí e com a ajuda de crianças, das crianças, dos filhos ainda em casa, né? Das crianças também, isso que eu fiz questão de mostrar essa foto, a anterior, né? Essa aí é uma fábrica de jeans e o horário de... as crianças, criança trabalhando. Esse é o horário do intervalo. O intervalo é porque as jornadas são exaustivas. Esse é o banheiro de uma oficina de costura, olha as condições degradantes. Esse aí, o próximo, é o caderninho de bolivianos, o preço da passagem, eles estão cobrados pela passagem, pela alimentação, o vale, e aí começam a trabalhar para pagar a dívida. É o tal da servidão por dívida, que é um dos elementos que caracteriza trabalho análogo a escravo. Tem mais? Não. Então, não tem mais, nós já estamos aqui, passou aqui da nossa hora, mas eu queria agradecer demais a doutora Guadalupe, a doutora Daniela, pela presença aqui nesse episódio 8, e o doutor Cássio é na outra terça, tá? Não é amanhã. É na outra terça, hoje é dia 9, mais 7, 16. No dia 16, às 16 horas, nós estaremos aqui com o doutor Cássio Casagrande, né, falando sobre o futuro do trabalho. Ele publicou um livro, pelo que eu soube, nós já entrevistamos ele em outras ocasiões, vamos falar sobre isso. Eu quero ainda passar aqui, antes do adeus final, aqui algumas mensagens que chegaram aqui, são muitas, realmente vocês chamaram muita atenção do povo aqui. Eu vou passar aqui rapidamente. Vamos ver aqui, todo mundo dando parabéns a vocês, realmente vocês estão de parabéns. Tá certo? Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela presença aqui, e aí 30 segundos para as despedidas. O seu áudio, Guadalupe. Moisés, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da nossa atuação. O tempo é curto, poderíamos falar mais até, mas o recado foi passado, e o que a gente espera, né, Dani, é que a nossa realidade de sociedade escravocrata modifique, que as pessoas se conscientizem que as domésticas, que os trabalhadores têm seus direitos e que precisam ser respeitados. Muito obrigada. E esse é um aprendizado para nós todos, viu? Todos os dias a gente tem que aprender a dizer isso, quando sai da cama e quando vai dormir. Eu só agradeço o convite, a oportunidade, mais uma vez, e desejo que todos e todas fiquem bem, se cuidem. Isso, eu também desejo que todos fiquem bem. Renata Alves, também Mulheres Aguerridas, que faz seu trabalho com olhar humanitário. Renan, temas muito importantes. Xavier batendo palma, etc. E agora tem que terminar, já passou da hora aí, eu tenho que passar isso aí às 21 horas, e aí eu tenho lá uma grade, eu não sei aí os 3 últimos finais, mas vamos trabalhar. Muito obrigado, até um próximo programa, agradeço os internautas que nos acompanharam, e agradeço a direção do Ministério Público e os seus procuradores por participar conosco aí dessa jornada. Muito agradecido, boa tarde, permaneço aí na tela para a gente mostrar a vocês até o final.